Vamos falar agora sobre segurança pública. E nesta terça-feira, 52 escolas do Rio de Janeiro estão sem aulas, devido a tiroteios registrados em diferentes regiões da capital fluminense. Que vergonha! No Complexo da Maré, na Zona Norte, a Polícia Militar realiza uma operação contra disputas territoriais na região. Na Vila Kennedy, localizada na Zona Oeste, a troca de tiros aconteceu entre facções rivais. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 37 escolas foram impactadas na Maré e 15 foram afetadas na Vila Kennedy. A Jovem Pan continua apoiando todas as ações de combate à criminalidade organizada e à criminalidade violenta, lutando pela segurança pública com as armas que nós temos, que é reportando aquilo que acontece, debatendo, comentando e estimulando e parabenizando as ações positivas na proteção da sociedade. José Antônio Milagre, como você vê o impacto da criminalidade, do crime organizado sobre o fator psicológico da população e o desenvolvimento econômico, dentre outros direitos? Olha, Capês, não há dúvida que é um dado extremamente lamentável. Mais uma vez, pessoas, jovens, crianças impedidas de comparecer a escolas por conta de tiroteios. Não há dúvida que isso tem um efeito extremamente prejudicial e que algo precisa ser feito no que tange à segurança. O que não está dando certo em relação à segurança pública não é de hoje que nós nos deparamos com esse tipo de notícias, o que demonstra a necessidade de se reinventar a segurança pública, ou seja, investimento em tecnologia, isso é muito importante. Só para avisar o pessoal do Rio de Janeiro, o Twitter é uma das principais redes de informação hoje em relação também às questões envolvendo segurança pública, é importante pegar esse gancho. Muitas escolas não têm estrutura de telecomunicações, muito menos de tecnologia, para passarem os seus recados, utilizam esses perfis. Então, nós precisamos, sim, de tecnologia, nós precisamos de inteligência artificial e esperar, também aí, às vésperas de uma eleição, que ocorra uma conscientização, porque algo precisa ser feito, é preciso pensar em mudança. Sem inovação, sem análise preditiva, a gente vai continuar correndo atrás de combater crime, prejudicando, influenciando não só essas crianças, mas todos os seus familiares. Renato Dorgan. No Rio de Janeiro, a gente fez uma rodada muito grande de qualitativas no primeiro semestre desse ano e eu fiquei muito impressionado com o que eu ouvi ali no Rio de Janeiro. Porque, normalmente, o problema da criminalidade no Brasil é um problema que ele cruza ali algumas questões. Roubo, furtos, golpes, algumas brigas em alguns lugares, principalmente capitais do Nordeste, onde tem brigas de facção. Mas no Rio de Janeiro, ele ultrapassa um pouco esse problema de segurança. Ele entra na questão da ocupação do território pelo crime organizado. Então, principalmente de entrevistados ali, que a gente fez uma ampla pesquisa ali, da Zona Norte e da Zona Oeste, a gente ficou impressionado que, principalmente na Zona Norte, o crime organizado, ele literalmente tomou algumas regiões da cidade e você não pode entrar em determinadas regiões se você é de um grupo ou de outro. Isso ultrapassa o problema da segurança pública natural, que é o problema do assalto, é o problema do crime em si, é um problema muito sério, de ser combatido. Mas ele é além. Como o Rio de Janeiro viveu, depois que a capital saiu de lá, numa era de desindustrialização, fuga de algumas empresas, principalmente de serviços, o enfraquecimento do comércio, ele se desmobilizou muito como economia. Hoje em dia, o poder público, o judiciário, o executivo, o legislativo, algumas empresas ali de comércio da cidade, eles dominam a questão local. Cruzado com isso, você tem a ação do crime organizado na Zona Norte da cidade e você tem as milícias na Zona Oeste, que também ocupam territórios literalmente da Zona Oeste. Então, quando você vai conversar com o carioca, com o munícipe, ele fala assim, olha, na Zona Norte não posso ir porque tem briga de facção, tiroteio, não sei o quê. Na Zona Oeste tem o problema da milícia, porque a milícia é dona de uma grande parte da região, Daí a questão do poder público meio que entranhado
A com Zona essa... Sul elitizada, né? Elitizada e fora. A leste é o mar, então... Não, e assim, a orla ali fora da bolha. Ela não tem noção do que acontece na norte e na oeste. E daí você percebe ali o poder público meio que misturado em grande parte com essa confusão toda. Fora que é um porto de saída para a Europa, tem a questão do tráfico. Assim, é uma coisa que ultrapassa a questão clássica de segurança. E os índices de segurança ali são muito semelhantes a de Manaus, Fortaleza e de Natal, que é muito próprio desses lugares que você tem as facções comandando, que você tem um certo poder de milícia e você tem as elites locais que não são produtivas. Sim. Não é indústria, não é o comércio, não é isso. É uma elite ali meio que faz parte desse comércio, que faz parte desse jogo. Então, assim, o Rio de Janeiro é muito triste quando você ouve a população. Muito pouco horizonte à frente, muito pouca esperança do carioca em si, e uma política muito confusa. Só acrescentando, né, muito na linha do que o professor Milagre falou, a forma como a segurança pública é abordada faz com que a própria população repila a atitude policial, porque, querendo ou não, dentro dessa organização que você bem falou, paralegal, existe uma certa ordem. As crianças vão para a escola, sim, a pessoa é cobrada e é chantageada para comprar o gás, para comprar a internet e tal, mas ela não vê tiroteio, morte no seu dia a dia. Ela vai perecendo aos poucos, na medida em que ela não tem direitos, ela não tem acesso a serviço e tudo mais. Mas ela não tem aquela questão do tiroteio na porta dela. Não é o caos, é a oeste. Não é o caos. Quando a polícia aparece, e aparece por vezes para resgatar os territórios que foram tomados, aquilo sai dessa orquestração. E aí o que acontece? Você tem um filho que você precisa trabalhar e ele não pode ir para a escola, é um problema para a família. Você destabilizou o dia de uma família. E aí o que a população começa a fazer? Eu vou torcer para a polícia não vir. Vou torcer para a polícia não aparecer. Por quê? De duas uma, ou alguém da minha casa vai ser atingido por um tiro, ou então minha rotina vai ser quebrada, porque a escola vai fechar, o posto de saúde vai fechar, o ônibus não vai chegar e eu não vou ter condição de tocar o meu dia a dia. Você sempre dá um jeito, mas é uma grande distorção. Você sempre dá um jeito de trazer uma crítica à polícia militar. Não é a polícia, mas... Esse tipo de pauta, meu amigo. Não é só a polícia, é uma crítica... Vamos voltar para a pauta, Guilherme. Não, é uma crítica à forma como a questão da segurança é utilizada. Eu corroboro 101% com o que o professor Milagre disse. O uso da inteligência, o uso da tecnologia, isso tem que ser prevalente versus o confronto, versus o tiroteio. Como que a gente usa a tecnologia, como que a gente usa todo esse aparato numa situação, como nós estamos repercutindo aqui, de confronto entre facções? Porque esse caos que você está apresentando aqui, ele não foi causado porque uma viatura da Polícia Militar aportou no Complexo da Maré. Sim. Ele foi causado porque a polícia chegou até lá para arrefecer um conflito entre facções que estavam ocorrendo ali. Não é muito. Quando não é para arrefecer, é para cumprir essa realidade que você tá apresentando, que, olha, tá tudo uma paz, tudo uma tranquilidade. Não é paz. Aí chega a polícia e se transforma numa guerra. Não é paz. Não é paz. Esse não é, mas nem uma paz aparente. Esse não é o caso. A paz aparente, eu acredito. Nós repercutimos aqui, há um tempo atrás, que facções estavam utilizando drones para bombardear o território de outras facções. Ali tem uma briga de facções. Hoje a principal guerra ali, a guerra mais violenta, não é entre a polícia militar e o crime organizado. É entre o crime organizado e a milícia, entre facções rivais do crime organizado. Então a polícia, de forma alguma, Guilherme Mendes, é o ingrediente que proporciona esse caos, que acaba com essa paz aparente que você trouxe aqui. Por isso eu até brinquei, claro que é uma brincadeira, eu sei que você não é nenhum demonizador da polícia militar aqui, mas não é a polícia que causa esse caos. Claro que esse caos está completamente instalado no Rio de Janeiro em razão da atividade criminosa. Até porque, Diego, a própria são 15 horas e 26 minutos. Repita. 15 e 26. Vamos manter com vocês a palavra mesmo, Guilherme, mas a questão é a seguinte: se você exclui o Estado completamente de uma região dominada pelo crime organizado, você entrega as ovelhas aos lobos. Sem dúvida. Né? E quando você silencia, evidentemente, a sociedade organizada, o crime organizado é que cresce. Nessas favelas, você sabia que a população é obrigada a comprar o botijão de gás mais caro, vendido pelas organizações criminosas? Ela é obrigada a frequentar as mercearias dominadas, ali os empórios pequenos de comércio, não podem comprar em local mais barato. Até link de internet. E
link de internet, lembra que o José Antônio Milagre, ou muitas vezes como fazia as máfias nos anos 40 dos Estados Unidos, pagar taxa de proteção para não ter sua casa assaltada. Taxa de proteção do Rio de Janeiro é uma coisa natural. É uma natural. E as milícias agora também se rivalizam com as organizações de narcotráfico. Na Oeste Quando e na Norte. A polícia entra, também há denúncias de que os criminosos matam pessoas inocentes, colocam ali como se fossem mortas pela polícia. E mais, tiram as armas de pistoleiros que atiram na polícia e são mortos em retorno. Então, eu acho que eu gostaria de te ouvir, mas a questão me parece muito mais operacional do que de decisão. Você tem que entrar. Agora, para entrar, é preciso um planejamento bem feito, porque uma entrada que resulte num grande número de mortes é uma entrada desastrosa, eu diria até criminosa. Então, entrar é uma decisão. Saber executar a decisão é outra coisa. E é por isso que aqui, quando tiver que criticar, nós vamos criticar. Mas, nesse momento, eu quero elogiar o governador Tarcísio de Freitas pela postura de enfrentamento ao crime organizado, mas de trabalho em parceria com o Ministério Público e o GAECO. Mas a palavra estava com você e eu te interrompi porque é meu dever dar aqui a hora certinha para o nosso espectador. Vai você. Não, mas está correto. E aí você contrapôs 2 modelos de abordagem. Nós vimos aqui em São Paulo, nos últimos 15, 20 dias, a forma como tem se combatido o crime. Não tivemos um tiroteio. Foram bloqueados mais de 8 bilhões de reais, uma série de mandados de prisão foram cumpridos, se desarticulou toda aquela estrutura em volta ali da Cracolândia, que envolvia hotéis, envolvia empresários, envolvia traficantes. E nenhum tiro foi dado, não houve necessidade. Por quê? Porque, como você bem falou, Capês, tudo foi planejado, tudo foi pensado, houve articulação entre Receita Federal, Banco Central, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Prefeitura. Ou seja, não é uma operação que vamos subir lá e ver o que dá. No Rio de Janeiro, a impressão que se tem é essa. Nenhuma operação é assim, Guilherme. Não, Nenhuma operação. Quero crer que sim, mas se elas são pensadas, elas são muito mal pensadas. Não porque são a gente mal tem uma pensadas, notícia é que é um dessa território aqui de guerra. toda semana. Ou morre uma criança, ou fecha uma escola, ou fecha uma UBS. Guilherme, o exército israelense, Guilherme, é um dos exércitos mais bem preparados do mundo. Quantas baixas o exército israelense teve após as incursões na faixa de Gaza? O cenário brasileiro não é diferente disso. O que a gente tem que entender é que não é a operação que é feita com tiro é errada e a operação com inteligência é a operação correta. Ambas as operações podem ser corretas e erradas e, por vezes, necessárias. Sim. Quando você tem um território paralelo, nós estamos reconhecendo isso. Aliás, nós já reconhecemos isso há muito tempo. A cidade do Rio de Janeiro, que é o tema da nossa pauta, tem mais de 50% do seu território sobre o qual não faz jurisdição a nossa Constituição. Mas Diego, veja lá. A lei que está vigente nesses territórios, Guilherme, é uma lei paralela. É a lei que você não pode andar de moto com capacete, que você não pode deixar o vidro do seu carro fechado quando você entra em determinado local, porque senão você vai ser ali prontamente abatido. Veja só, olha, a gente comenta aqui notícias do Rio de Janeiro toda semana, não passa uma semana que não tem uma notícia. Você já viu alguma delas similar com o que nós estamos vendo aqui em São Paulo? Tudo que a gente retrata lá é tiroteio, morte, fecha escola. A gente já comentou aqui alguma? Polícia do Rio de Janeiro apreende policiais corruptos? Mas aí uma questão Polícia do Rio de Janeiro apreendeu não sei quantos milhões? O Rio de Janeiro sofreu um processo... Lá é só tiroteio, é só bala. É que o Rio de Janeiro sofreu um processo de narcoestatização muito mais acelerado. Então lá, do que o restante ou seja, lá a inteligência deveria agir de forma melhor do que aqui. Precisa reconhecer. Não é o que acontece. Justamente o que a gente precisa reconhecer, Guilherme, é que o Rio de Janeiro por si só já não é mais parte do território brasileiro. Ali já não está mais vigente o nosso ordenamento jurídico. Essa é a negligência que os nossos dirigentes hoje cometem. A gente precisa tratar o Rio de Janeiro como que o Rio de Janeiro hoje, de fato, é um campo de guerra. É uma trincheira que tem que ser encarada como tal. Deve ser isso uma coisa. Vocês estão sendo indelicados com os nossos convidados. Só vocês querem falar. Me desculpem. É debate professor, aqui. Vai lá. Imagina. Eu quero ouvir aqui o José Antônio Milagre e o Renato também. Gostaria que eles se colocassem com relação a isso, porque tem uma coisa... A gente sabe isso, ouve de autoridades que trabalham lá mesmo. Os níveis de corrupção são alarmantes na polícia, sobretudo na polícia militar. A polícia judiciária também tem problemas. Claro que existem nichos de excelência, como em todo local. E a gente também não pode generalizar, mas são índices alarmantes e o poder de corrupção das organizações criminosas é muito grande. Então, é um problema grave. Nós tivemos 5 governadores presos, né? E um afastado. Então, eu queria também ouvir vocês. Agora,
não vamos ficar só falando de Rio de Janeiro. O crime organizado como um todo em nosso país é um problema. Criminalidade é grande em qualquer local. Aqui em São Paulo, você está num veículo, você morre de medo de você bater e te assaltar. O carro do crime agora. Ou seja, se você não blindar o seu veículo quiser ter um veículo de um nível um pouco que chama mais a atenção, se prepare para ter uma arma na sua cara. Então, é um problema grave a criminalidade e a maior organização criminosa do país está aqui ainda, que é o PCC. Então, eu queria também ouvir vocês com foco, um embate mais amplo sobre a questão da criminalidade. Milagre. Perfeito. O Tavares e o Guilherme foram precisos, né, em relação... Eu acredito que é um complemento de ações para que a gente possa fazer frente a essa criminalidade. Eu acompanhei o Anuário de Segurança Pública. O anuário ele traz indicativos importantes para que a gente possa entender como o crime está se comportando no Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos dados alarmantes de crescimento de alguns tipos de crimes virtuais explodindo, 2 milhões de pessoas foram vítimas somente o ano passado, mas eu peguei um recorte do Rio de Janeiro, porque seria a nossa pauta aqui. 131% foi o crescimento de mortes violentas de crianças no Rio de Janeiro. Quanto? 131% mortes violentas, bala perdida, de crianças no Rio de Janeiro. Continua sendo o maior estado em número de feminicídios, um aumento de 10,8%. Então, segurança pública é um problema Brasil, mas o Rio de Janeiro nos chama a atenção para esse aspecto. Eu entendo, sim, que há necessidade de um compliance, um enforcement anticorrupção. Isso passa por valorização, isso passa por educação, isso passa, sobretudo, por tecnologia e, principalmente, dados, né? Eu acho que hoje a gente tem uma série de dados. O próprio anuário traz dados, os sensores, nós estamos vivendo uma sociedade de dados que podem trazer ali as chamadas áreas, as áreas de calor, hot áreas, que são perigosas, e essas informações elas podem ser úteis não só para a sociedade, mas também para o law enforcement, para a polícia, para quem está lá no front. Não tem segredo, é estrutura investigativa, capacitação, compliance, principalmente investimento em tecnologia. Senão nós vamos continuar perdendo essa guerra, porque o crime organizado ele é extremamente tecnológico. Aqui em São Paulo tem carro do crime, o carro sai rodando aqui, lesando inúmeras pessoas, capturando o sinal de antena como se fosse uma operadora de telefonia. Eles estão sempre um passo à frente na tecnologia. Ou a gente muda esse cenário, a gente vai continuar tendo esses números. Renato Dorgan, antes que a economia peça passagem, que já estamos falando de Gabriel Galípolo daqui a pouco, eu queria ouvir você também sobre toda essa questão trágica que assola o Rio de Janeiro e também nosso país, e por que não dizer, os países da América do Sul. Não, o Rio de Janeiro tem uma simbologia muito forte, isso que a gente já falou, né? Tem uma deteriorização ali, a questão do Comando Vermelho ali, e hoje em dia o choque das facções, né? Você tem o que eu percebo, fazendo qualitativas pelo Brasil ali, é que os lugares que o brasileiro sente que é mais inseguro é o lugar que tem o choque de facções, né? Existem lugares ali que a facção monopoliza o lugar, e tem lugares que a polícia tem uma ação muito forte, principalmente na região centro-oeste e sul do Brasil, a gente sente ali um combate da polícia direto com as facções. Em São Paulo, parece que agora você tem uma intensidade grande ali, você tem uma estratégia diferente. O Rio de Janeiro e algumas capitais do Nordeste, existe esse choque de facção ainda, porque aí, muitas vezes tem várias facções. E daí, para o munícipe, é um negócio muito tumultuado, porque além do problema dos assaltos, do convencional da criminalidade, você tem esse não controle de território pelo Estado. Então, quando o Estado não controla o território e sim as facções, isso dá uma sensação de insegurança absurda, que o sujeito fica apavorado ali, que não pode andar à noite, que não pode entrar num lugar, se você está com uma camisa determinada da cor, se está com boné. Então, existe isso principalmente em grandes capitais do Nordeste, e no Rio de Janeiro tá muito nesse ponto ali. Eu acho que a criminalidade, com o aumento do consumo de droga e com a questão do tráfico ali como um grande negócio, ele aumenta na América do Sul inteira. Você tem índices de criminalidade assustadores em alguns países aqui da América do Sul, Peru, na América Central, México, Honduras, por exemplo, é uma coisa impressionante. Onde tem concentração de tráfico de drogas, você tem ali um descontrole ali da segurança pública, né? Aí cabe, claro, a inteligência policial, a ação policial, a inteligência na organização, mas também muito a questão econômica
de você, aquela máxima ali de você rastrear o dinheiro, né? Onde está o dinheiro realmente, e você desmontar essas organizações que elas estão se enfronhando ali em vários lugares da sociedade. Então, não é uma questão só de segurança pública, tem a questão da educação, do lazer, né? Para esses coitados ali que ficam na linha de frente de estudo, mas você tem essa questão econômica ali, a questão os Estados Unidos, a Europa, ele é muito adiantado, você falou Israel aí, em determinado momento, Japão, são muito adiantados na investigação de crimes financeiros, né? E aí a droga hoje que virou um grande negócio, ela não é mais um negócio amador ali que foi nos anos 80 e 90. Então, ela depende muito ali de uma investigação mais qualificada. Acho que o Rio de Janeiro, uma solução era o Fernando Capese ir para lá e resolver o problema. Olha lá, olha que presentão. Ó, que presentão. Depois de uma dessas, eu só posso dizer obrigado. Vários anos falou secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Eu ouvi várias vezes, o Capês resolve, Capês resolve. Você sabe que... Mas aqui em São Paulo, sabe como é que é? Em casa de Ferreira, espeto de pau. Vamos ouvir agora um milagre. Só pegando um parênteses, acho que é muito pertinente. Rio de Janeiro é a terceira maior cidade no Brasil em número de uso do Starlink. Esse mesmo que o ministro do Supremo determinou bloqueio, enquanto por responsabilidades que o X, uma outra empresa que sequer é do grupo econômico, era. E as pessoas que moram em áreas não cobertas por banda larga, que é essa internet que você tem aí, que você conecta um cabinho ou conecta no Wi-Fi, ela só tinha uma opção, se valer da internet dos milicianos, do tráfico de drogas. Em média, R$100, R$120 mais o aparelho. Muitas dessas pessoas das comunidades que não gostariam de se ver vinculadas ao tráfico começavam a optar pelo Starlink. Então, Starlink, porque ele acessa áreas remotas, do Elon Musk, é uma alternativa que hoje essas pessoas de áreas remotas nas favelas se veem incluídas sem precisar se valer da estrutura e ficar devendo para o Amazonas também, né? Hoje é ele que... Exato, exatamente. Você não tem então, internet. Você sabe que tudo acaba caindo no campo da economia, não é? Porque da economia também gera carência, a carência gera divisão, a divisão gera abismo social gera, claro, conflito. E o conflito gera insegurança.